história da capoeira começa no século XVI, na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Mas, até hoje, ninguém sabe dizer ao certo qual a sua origem, África ou Brasil. Até o ano de 1930, a luta ficou proibida por aqui. Era vista como uma prática violenta e subversiva. A polícia recebia orientações para prender os que fossem encontrados praticando a capoeira. Até que, nesse mesmo ano, o brasileiro Mestre Bimba apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. Ele gostou tanto da arte que resolveu transformá-la em esporte nacional. Olá, bem-vindo ao Mais Esportes. Hoje, para falar sobre capoeira, saber a sua história, a sua evolução, eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas o bacharelado em Educação Física e também mestre em capoeira, mestre mestiço. A professora de capoeira e pedagoga do grupo Mestiço de Capoeira da Vila Boa Vista, Ana Paula da Silva. E o também professor de capoeira, Daniel Rodrigo de Paula, que já tem um apelido, né? Cabeça. Isso. Obrigada por terem vindo, viu? Muito obrigada por terem aceito o convite aqui da TV Câmara. Primeira pergunta, mestre, África ou Brasil? Onde nasceu a capoeira? A capoeira ela foi trazida pelos negros escravos da África, mas desenvolvida mesmo foi aqui no Brasil. Né? Isso através da expressão corporal, para eles poderem também se libertar daquela coisa que tinha da época da escravidão, numa forma deles poderem se defender, porque eles apanhavam muito, eram muito maltratados. Então, dentro da senzala, eles começaram a desenvolver determinados movimentos que aí foram trazidos para a capoeira. Que o nome mesmo, capoeira, vem do mato ralo. Capoeira significa mato ralo. Mato ralo. Uhum. Então, eram movimentos baixos, na verdade eram movimentos escondidos, para que realmente surgisse aquela surpresa na hora da sua defesa. Entendeu? Era por causa do estresse também, para aliviar o estresse no final do dia? Também. Daquele trabalho forçado que existia, né? O café, a própria cana-de-açúcar. Então eles eram uma forma deles se expressarem através da dança. Que eles, quando o senhor de escravo, o capitão do mato, vinha, se aproximava, eles ficavam na ginga. Através da ginga eles falavam, não, eles estão dançando, é uma dança do negro. Para enganar. Para enganar. Entendeu? Então, aí, quando era para fazer uma fuga, ou mesmo que eles iam atrás, aí sim, eles usavam a capoeira como uma forma de defesa. Existem obras literárias que falam da capoeira sendo praticadas por índios aqui no Brasil. Por isso, deve ser essa mistura, né, dos índios com o que os negros trouxeram, e aí surgiu a capoeira. Seria isso? Tem relatos que falam que os índios já praticavam alguma coisa parecida com a capoeira, determinados movimentos, né? Mas isso são livros que contam que na verdadeira história eles falam que exatamente o negro mesmo é que reproduziu os movimentos para a capoeira. E a capoeira ficou proibida no Brasil durante algum tempo, né? Ficou, o Marechal Deodoro da Fonseca proibiu por achar que ela é muito agressiva, e na época também os negros, logo depois da abolição mesmo, eles usavam ela para roubar, para assaltar as pessoas nas praças. Porque quando eles foram libertados, na época da alforria, eles simplesmente assinaram um papel e soltaram eles na rua, tinham emprego, sem não nada. tinham dinheiro. Uhum. E ninguém dava emprego para eles, na verdade. Então a forma que eles acharam era de fazer isso daí. Era a arma que eles tinham. E aí entra Getúlio Vargas na história. Mestre Bimba e Getúlio Vargas. Isso. Você pode contar Foi essa parte foi porque a capoeira ela começou na verdade em 1600, pelos historiadores, os pesquisadores descobriram em 1600 os primeiros passos, os primeiros movimentos da capoeira. Aí
teve todo esse trâmite que aconteceu durante esse ano. Por volta de 1930, 1932 exatamente, que esse mestre Bimba que você citou, que foi um dos pioneiros, né? Foi o precursor, né, da capoeira. Ele pegou a capoeira dos escravos, mais a capoeira que ele imaginava na cabeça dele e criou mais alguns movimentos, né, sem ser o dos escravos também, juntou o movimento dos escravos mais o dele e criou essa capoeira que hoje espalhou pelo mundo inteiro, pelo continente todo. E a partir de 1932, Mestre Bimba apresentou essa capoeira para Getúlio Vargas. Aí ele se encantou, aí ele colocou a capoeira como um esporte. Um esporte e até hoje ela está aí só que cresce só. E a que nossa nós arte chamamos marcial. ela também, é a nossa arte marcial brasileira, que nós chamamos ela também de capoeira regional de Bimba, que é uma capoeira alegre, uma capoeira solta, né, que mais tarde foram colocados movimentos acrobáticos junto a ela também, para chamar mais a atenção ainda do público que assistia, entendeu? Porque aí ela começou a ser divulgada nas praças, não só dentro da academia escondido, que nessa época, antes de Getúlio Vargas, ela era proibida, ela era feita só dentro das academias, e bem escondido mesmo. Após esse momento, que ela foi liberada, aí começaram as apresentações em praças, tudo. E nessa época em que ela era proibida, até 1932, que você falou, a polícia era instruída a prender quem fosse pego praticando. É por isso que surge até hoje que falam que capoeira é dança, capoeira, a capoeira é tudo, ela é luta, ela é dança, ela é cultura, uma cultura muito grande, ela não é simplesmente só o pessoal levantando perna, não. Se você pesquisar, ela tem um conteúdo enorme. E o que acontecia nessa época, o pessoal estava jogando capoeira, lá os negros estavam jogando capoeira, né, dançando, aí avistava a polícia, aí o berimbau, que não é uma simples madeira e um arame, não. Pelo toque dele, né, até que depois, se você quiser, ele pode até mostrar para você, ele tocava esse toque que hoje que chamamos de cavalaria, que justamente para mostrar para o pessoal que estava jogando que a cavalaria da polícia estava vindo, para todo mundo dispersar, para eles não poderem ser presos. Olha, é como se fosse um apito, né? Dentro da própria musicalidade, do jogo da roda, avisava que a cavalaria, né, que era a polícia da época, estava se aproximando. Então, quem estava praticando ali a capoeira, dispersava. Então, cada um para um lado, para não ser preso, que realmente era crime, né? A prática da capoeiragem era crime. Isso já era usado também na época da escravidão. Sempre ficava um negro no alto, num lugar mais alto, olhando para quando viesse o capitão do mato, o senhor de engenho, ele tocava o toque cavalaria e os negros ficavam só gingando, onde eles traduziam aquilo ali como a dança negra. Você já pode mostrar? Posso. Como que é esse toque da cavalaria? Já que a gente está falando nele, né? Uhum. Aí depois a gente fala das particularidades do berimbau. Ele simula bem o trote do cavalo. Ah, interessante. Por isso que chama cavalaria. Interessante. Entendeu? Muito Aí interessante. o negro já passava a sua dança. Já cada um ia para o seu lado, circulando, Exatamente. e fugia da polícia. Mas teve muita prisão? Tem alguma história, assim, de alguém que se rebelou? Os principais mestres, que é Bimba, e também da capoeira regional e da capoeira Angola, que é mestre Pastinha, eles sofreram além da prisão, eles sofreram muita repressão, na época. Porque realmente era um crime, é como se hoje você roubasse alguém, entendeu? Era preso totalmente mesmo, proibido. existia muita Eles briga eram entre presos. polícia e capoeira. A polícia tem uma história também, que a polícia tinha receio de aprisionar eles, porque sabia que
E tem uma história que foram 5 ou 7 policiais para pegar Mestre Bimba na época, que ele era jovem, porque ele queria ensinar capoeira, tava fazendo a capoeiragem dele lá que ele falava na época, e o pessoal foi para pegar ele, e com um golpe só ele derrubou eram 5, 7 policiais de uma vez. Prenderam ele, mas até chegar à prisão, antes disso, ele bateu em muita gente na época, para poder hoje ter esse respeito que a capoeira tem até chegar às universidades hoje. E qual é o órgão que regula a capoeira? A Confederação Brasileira de Capoeira. A Confederação Brasileira de Capoeira, existe a Federação Brasileira de Capoeira também, que é aqui em Araras, que é o mestre Tim, que é o presidente. A Federação Brasileira é em Araras. Em Araras, é. É o mestre Tim, o presidente. Em Campinas nós temos alguma coisa? Não, já existiu a Liga Campineira de Capoeira, mas hoje em dia ela foi desfeita há alguns anos atrás e ainda ninguém montou outra liga aqui ainda. Mas existe a internacional, né? Existe a internacional. Campeonatos internacionais, né? Existe. Quer dizer Tanto que o mundo existe já conhece. O internacional, e existe também os regionais, que inclusive eu sou o técnico da equipe regional de capoeira. Que nós vamos através até da própria prefeitura aqui de Campinas, né? E já tem essa regulamentação através de regras também, já bem dispostas. E nós vamos, quem toma conta no geral é a federação. E campeonatos, como que é a agenda anual dos campeonatos? Tem bastante? Existe. Essa agenda, normalmente, são os próprios grupos que fazem os torneios, e aí eles pegam e convidam outros grupos a estarem participando. Né? Mas aí é aleatório, não tem assim, todo ano tem esse campeonato, todo ano tem esse campeonato. O que tem data fixa são os jogos regionais e os jogos abertos. Que aí é sempre mês de julho os regionais e novembro os jogos abertos. E apoio financeiro, como é? O apoio é meio complicado. É? Mas busca-se esse apoio ou não? Já se conforma com isso? Buscas. Existe a busca, sim. Nós mesmos, como até eu citei para você a respeito do trabalho social que nós temos lá dentro do grupo, nós temos aí buscado alguma coisa com empresas privadas, mas ainda há uma certa dificuldade, por causa da burocracia, na verdade. Então, vamos, em termos de ações sociais, tem pessoas que têm mais facilidade, outras não, outras ainda, talvez por si a própria capoeira, eles ainda ficam meio que restritos a apoiar. Mas tem várias empresas, a Petrobras mesmo é uma que apoia, que eu sei que tem um trabalho na cidade de Paulínia, que a própria Petrobras apoia. Tem o FIEC, né, que é o do esporte. Então, do FIEC vocês recebem alguma coisa? Não. Mas o que é necessário para que vocês tenham direito a receber alguma coisa? Tem que se cadastrar? Tem que fazer esse cadastro, mandar o projeto e esperar para que seja aprovado. Só que a burocracia ela é grande. E, inclusive o nosso trabalho, nós tivemos que fazer vários trâmites aí em cartório para poder regularizar novamente o estatuto, colocar do jeito que eles exigem, entendeu? Não do jeito que nós, às vezes, até temos no próprio projeto interno lá. Então, está tendo que fazer toda essa tramitação ainda para poder entrar com o projeto, para ver se consegue um apoio, pelo menos, do próprio FIEC.
Nós vamos fazer um intervalo, breve intervalo. Hoje nós estamos conversando com o mestre em capoeira, mestre mestiço, a professora de capoeira e pedagoga do Grupo Mestiço de Capoeira da Vila Boa Vista, Ana Paula da Silva, e o também professor de capoeira, Daniel Rodrigo de Paula. Nós já falamos sobre a história da capoeira e nós vamos voltar no próximo bloco para entender o que é o berimbau. Até já! Estamos de volta agora para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está recebendo o mestre de capoeira, mestre mestiço, a professora de capoeira, Ana Paula da Silva, e o também professor de capoeira, Daniel Rodrigo de Paula, do grupo Mestiço, né, da Vila Boa Vista. Isso. Vocês têm uma academia lá na Vila Boa Vista. Temos, a academia já está situada lá já fazem 13 anos. 13 anos? 13 anos. E o pessoal que vai lá, qual é o tamanho mínimo ou a idade mínima? Nós temos o trabalho, ele é voltado para crianças de 4 anos em diante, tá? E temos um trabalho voltado também, para que depois a Ana Paula vai explicar, que é um trabalho para crianças de 2 a 5 anos, totalmente individualizado. Mas aí essa parte ela explica, que é ela que ministra a aula lá. Tá. E a academia ela já está lá há quase 14 anos, só que eu dou aula desde 1988. Então são 25, 26 anos já nessa prática. E esses meninos que estão comigo já estão também aí há 10, 12 anos juntos. E sempre um trabalho voltado para não vendo o financeiro, e sim o trabalho físico, o criar o cidadão, entendeu? Uma extensão da educação que a criança tem dentro de casa e também através das escolas, né? Temos um trabalho voltado para que a criança, além de ela aprender uma arte, ela também é exigida na escola. Elas trazem os boletins para nós, entendeu? Então nós fazemos esse acompanhamento com a criança e muitas vezes também com o adolescente, com o adulto, que eu tenho tanto os adolescentes como a aula para adultos que estudam também ainda, fazem faculdade e tudo. Então há uma cobrança para que eles se tornem realmente pessoas, não só um lutador, mas sim uma pessoa inteligente que possa ter um bom trabalho, possa constituir uma boa família, tenha um aprendizado quase que completo dentro do grupo Mestiço Capoeira. Daniel, existe capoeira sem berimbau? Não. O que o berimbau representa para a capoeira? Tudo. Sem o mestre? Ele, na verdade, é o mestre. Ele que, como nos velhos tempos que a cavalaria lá se tocava o toque de cavalaria para identificar quando a polícia via, hoje em dia também o berimbau ele serve para tudo, para começar uma roda, para terminar uma roda, para um jogador trocar um jogador com o outro, para ministrar, muita gente ministra aula com o toque, porque o aluno que tem que fazer o quê? O aluno tem que aprender desde cedo a ouvir que quem está comandando é o berimbau. Pode ser um mestre, até mesmo um aluno tocando, a pessoa que está lá na roda tem que ouvir, ele dar o comando, ele tocar para poder mudar. Não só a gente fala, ensina, mostra, né? E fala do berimbau que sem ele não tem como não fazer. Até antigamente não existia essa facilidade de berimbau, né? E como os historiadores falavam, eles inventaram um berimbau de boca, né? Na época lá, para simular um som, que na época não era o berimbau, para o pessoal poder fazer esses. Então alguém ficava cantando, jogos, né? Cantando para fazer o som. É como se fosse um ritmo. Um apito. Sim. É como se fosse um apito. Ninguém sabe fazer aí? Não, porque é próprio de pôr na boca. É um aparelho berimbau de boca. Tá. Ele punha na boca mesmo para sair o som. Entendi. E sair o som, entendeu? Mas sim, o berimbau sem dúvida, ele é o mestre.
Então vamos conhecer o berimbau. Quantas notas? É um instrumento musical também, né? É um instrumento musical. Mas não tem muitas notas. Quantas notas dá para tirar aí? Ele é um instrumento musical sem altura definida. Sei. Então a gente não pode dizer que ele dá uma nota dó, uma nota ré. Ele não tem uma altura definida específica. Tá. Mas ele proporciona diversos tipos de som. Então a gente tem o som chiado, o som preso, o som solto. Dentro do instrumento você cria tipos de som, mas sem alturas dentro da música definidas. Entendi. Essa é a nossa professora de música também. Ela formada é também em tudo. música. Formada em música, que legal. Então, dentro do grupo, nós temos todas essa atividade, elas são, assim, subdivididas, entendeu? Porque o mestre vir aqui falar de tudo, é fácil, não é? Agora, você fazer com que o aluno estude, não só, desculpa, a parte de golpes, como eu disse para você, fazer com que ele estude os fundamentos, a história da capoeira, é um outro tipo de trabalho, é um trabalho diferenciado. Ele não vai aprender só bater perna para lá e para cá. Ele sabe chegar, ele sabe conversar, por isso eu deixo eles livres para eles poderem falar também tudo aquilo que eles estão aprendendo, entendeu? Aí o berimbau. Berimbau é a cabaça. Isso, é um instrumento de uma corda só. Ele é formado por uma cabaça. A cabaça é uma planta rasteira. Ela não é aberta assim, ela se torna aberta após a colheita. Você corta ela no diâmetro que você quer, certo? Que ela é um bico aqui. Então, você cortou, abre 2 orifícios para se passar a cordinha que nós chamamos de cabresto, né? Um arame, que ele pode ser... É um arame de aço, normalmente tirado de roda de pneu de carro. Olha. O dobrão, como eu disse para você, ele é feito de aço, tá? Ou pode ser tocado também com uma pedra. Eu já vi tocar com pedra. Pode ser tocado com uma pedra. Uma baqueta, né? O pessoal fala vareta, mas o nome dele é baqueta. E o cachixi, também que faz parte, e um pedaço de pau, né? Tem madeiras berimbau que são feitos de eucalipto, tem berimbau que são feitos de biriba, que é uma madeira que dá no estado da Bahia, e onde forma um instrumento chamado berimbau, né? Tocado mais ou menos assim. Aí forma-se a bateria. Tá faltando alguns instrumentos, o atabaque, o agogô, o reco-reco, que eles formam a bateria completa da roda de capoeira. E como o professor Daniel, professor Cabeça, disse, o berimbau realmente é o mestre dos mestres. É ele que comanda o início e o final da roda, é ele que tira uma dupla da roda que está jogando, é ele que coloca uma dupla na roda. Então existe todo um respeito mesmo pelo berimbau. Ele dita o ritmo também, dita o ritmo. Sim. Existe. Esse que eu toquei é o São Bento Grande de Bimba. Tá? Ele desculpa, São Bento Grande de Angola. São Bento Grande de Bimba é outro toque. É o mais tocado, mais divulgado dentro das rodas, para o pessoal fazer um jogo solto, como eu disse no início. Tá? Então, esse é o nosso berimbau, é o nosso instrumento de trabalho. Ana Paula, o que mais você complementa aí nessa aula de música que a gente está recebendo aqui?
O berimbau, dentro da roda de capoeira, a gente costuma ver 3 berimbaus tocando, né? Ah, são 3. São 3, hoje tá faltando um aqui. Tem a ver, né? Os números têm a ver. E cada berimbau, ele dá um tipo de som. Então, esse berimbau da cabaça maior é o berimbau que a gente chama de gunga. Ele tá um som mais grave, mais grosso. Tem um berimbau intermediário de som médio, que recebe o nome de berimbau médio. E esse berimbau de cabaça menor, então os tamanhos das cabaças ditam o tipo de som. Esse de cabaça menor a gente chama de berimbau viola, que dá um som mais agudo. Então os 3 se complementam para criar toda a musicalidade da roda, o tipo de toque, né? E aí tem mais o complemento do pandeiro, né? Os instrumentos percussivos, o pandeiro, o atabaque, reco-reco e agogô. Aí tudo isso forma a bateria completa da roda de capoeira. Então, o número 3 tem a ver, não é? Tá lá, chegou mais um berimbau, vamos entrar aí. Nada a ver. São 3 tipos de berimbau, isso. São 3 porque são 3 tipos. Então, os 3 se complementam, o gunga, o médio e o viola. Dentro ainda da história da capoeira, a capoeira acabou originando alguma outra dança, o frevo, por exemplo. Não tem uma história de que o frevo foi originado na capoeira? Isso, tem. O próprio passo do frevo, ele simula muitas vezes movimentos de capoeira, a própria ginga, né? Porque trabalha muito as pernas, né? Então ele tem sim, original dessa dança do frevo. Dentro da capoeira também, tirando o frevo, nós temos as danças folclóricas, que nós ensinamos dentro do grupo, que é o maculelê e a puxada de rede, que é ensinada também. Puxada de rede tem a ver com... com pescaria mesmo, a história da puxada de rede é onde o pescador sai para o mar para pescar o que comer. Aí é onde ele escuta o canto da sereia, ele acaba não voltando, ele vai com o filho. Então tem toda uma história que, se der tempo depois, pode ser até contada mesmo, uma parte dela. Você disse que movimenta muito as pernas, né? Por que as pessoas procuram a capoeira? Seria mais por condicionamento físico ou a maioria procura por causa da dança mesmo, da história? Então, hoje em dia, as pessoas procuram a capoeira até por estética mesmo. Porque a capoeira é um esporte muito aeróbico. Então a perca de caloria dela é muito grande. Então tem pessoas que às vezes estão assim meio fora de forma, gostam de praticar alguma coisa, procuram a capoeira. A própria, hoje em dia, essas doenças coronárias que dão, o próprio colesterol, eu tenho alunos que mantêm controlado o colesterol, às vezes sem remédio, só com a prática da capoeira, entendeu? Ela é ótima para o fortalecimento muscular, tá? A própria flexibilidade. Tem pessoas de idade que já estão praticando mais a capoeira também. Com que idade dá para fazer isso ainda? Até que idade? Não tem limite a capoeira. A capoeira ela dá esse privilégio para a gente, trabalhar qualquer idade, desde a da criança até a nossa melhor idade. Então ela ajuda bastante, né, nesse sentido, intramuscular, extramuscular, toda essa parte física, por causa da sua agilidade, por causa da sua flexibilidade, do alongamento, que lógico, tem pessoas que têm mais idade, já não tem uma flexibilidade grande. Então nós trabalhamos a parte do alongamento. É uma atividade mais lenta, não é uma atividade tão intensa quanto para os mais novos. Então os mais velhos eles fazem uma atividade assim, mais lenta, mais voltada para a sua capacidade física. Entendeu? E as mulheres, Ana Paula? Como é que elas estão na capoeira? Estão mais
Hoje a mulher vem ganhando cada vez mais espaço, né? Quando a capoeira começou, ela realmente era um esporte masculino, né? Como todo esporte, né? Exatamente. Exatamente. Então ela começou na época da escravidão, as mulheres tinham, cada qual tinha sua função naquela época, né? Então a parte mais braçal, que precisava de mais luta, de mais defesa, era a parte masculina. Mas aí a mulher começou a se envolver dentro da prática da capoeira, e hoje ela vem conquistando cada vez mais espaço. Hoje a gente tem mulheres que já são mestras de capoeira, né? Estão tocando trabalhos bons, trabalhos grandes. Então, a cada dia mais, a mulher vem conquistando seu lugar. Dentro da prática, todos os movimentos a mulher consegue executar, assim como o homem. A gente não vê diferenciação dentro da prática do esporte. Então, o que um homem faz, uma mulher também pode fazer, dentro da treino, dedicação. Então a mulher está bem envolvida, conquistou bastante espaço, bastante lugar dentro da capoeira. A gente tem muitas professoras, muitas mestras de capoeira hoje em dia, sim. Tem também um detalhe que eu até esqueci de falar. A capoeira hoje, ela está tão assim bem aceita, que os próprios lutadores de outras artes marciais... Eu ia entrar nesse assunto. O MMA, eles usam muitos golpes, né? Muitos movimentos. Eu tenho um professor de judô dentro da academia treinando com a gente, porque ele disse que precisava ganhar uma flexibilidade que a própria arte do judô não dá. E até recentemente, por coincidência, ele veio para mim e falou assim: nossa, mestre, o que está me ajudando nos meus campeonatos, nas minhas lutas, no meu desenvolvimento dentro do judô, é impressionante. Se eu tivesse conseguido ver isso antes, eu já teria praticado a capoeira antes. Não tinha deixado para tão tarde. E hoje, inclusive, até o próprio filho dele treina junto também, né? A gente continua esse assunto de capoeira ou com outro esporte já, depois do intervalo que a gente vai fazer aqui. De volta para o terceiro e último bloco do Mais Esportes de hoje. Hoje nós estamos falando sobre a capoeira e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas o mestre mestiço, a professora de capoeira Ana Paula da Silva e o também professor de capoeira Daniel Rodrigo de Paula. O mestre Cabeça já é mestre? Não, professor. Não, só professor Cabeça. Mestre ainda vai demorar muito tempo. Mas está no caminho. Sim, claro. Olha, existe uma lei, né, federal que obriga que todas as escolas do país ensinem a cultura afro-brasileira, né, nas suas salas, e isso também inclui a capoeira. Isso não vem sendo ainda em todas as... não vem acontecendo, então, isso né? é mais um ponto, né, é mais um crescimento da capoeira. Isso é mais um ponto. A capoeira já ganhou tanto espaço até hoje, desde o começo até hoje, que isso é mais uma... Isso e o que vocês estavam comentando sobre a capoeira nas Olimpíadas, por exemplo, isso é mais um passo, mais uma vitória que nós pretendemos fazer. Hoje em dia, até o mestre também já teve um trabalho social em escolas também de bairros, também prestava serviço lá, tinha bastante criança, só que não é muito valorizada, né? Hoje em dia, até dentro da faculdade, esse acho que foi o primeiro passo, o grande passo que a capoeira deu, dentro chegar dentro de uma universidade. Mas agora em escolas, assim, ainda é bem muito restrito ainda não está, não firmaram ainda essa... Mas existe um movimento para que a capoeira seja ensinada também na educação física da escola, né? Existe. Exato. Essa parte já tem até naqueles livros didáticos que é entregue no início dos anos para o planejamento escolar, já tem uma parte que fala sobre a capoeira. Só que, na verdade, os próprios professores, eles não dão essa ênfase. Contam como, passam assim, né? Passa batido. Porque a capoeira ela pode ser passada nas escolas, não só como uma atividade ali na prática, ela pode ser feita também teoricamente. Que existe um conteúdo muito grande, entendeu? Para divulgação.
até o nosso trabalho mesmo, de finalização de curso, ele fala a respeito da capoeira, os benefícios da capoeira na educação física. Então lá nós colocamos lá que ela pode ser feita dentro da própria matéria. A matemática pode falar da capoeira, a história, principalmente a história, a geografia pode falar da capoeira, porque ela é feita por regiões, os estados. A arte, né? A música. A música, ela entra. É engraçado também essa parte de educação, né? Para você chegar na escola, colocar como didática, na própria academia, eu acho engraçado porque como eu estou começando agora, né, a ser professor de capoeira, recentemente, 1 ano, e eu consegui enxergar o que um mestre, o que um professor consegue enxergar quando ensina um aluno e ele aprende, né? Eu faço, depois que nós fizemos as aulas, tudo, né, eu passo para ele, eu reúno as crianças e tento contar um pouco da história. E é tão engraçado que eu comentei com ele. Eu falei para eles, aqui vocês vêm só para erguer a perna, a gente vai fazer assim, vamos fazer assim, ó. Quero que vocês pesquisem da capoeira. Como é a capoeira? Aí eles vieram uma semana e contaram o que eles pesquisaram. Aí eles, nesse trabalho, eles conseguiram falar sobre a capital de Angola. Vai perguntar para uma criança qual que é a capital de Angola. Qual é a capital de Angola? Luanda. Então, e eles vêm e falam, professor, tio, eu sei que a capital de Angola é Luanda. Em escola, uma criança de 5, 6 anos, né, dificilmente vai... Então a capoeira não é só essa perna. Às vezes a gente faz esse tipo de trabalho para ver o conhecimento e eles têm uma desenvoltura. Eles falam da capital, falam o que acontece no estado, falam que o estado a cidade, o país lá passa fome, sabe? Além da capoeira, aí já vem vários assuntos que eles vão começar a conversar e é incrível como as crianças conseguem... A própria coordenação motora da criança também é muito trabalhada. As idades menores, que é nessa idade que você tem que começar a trabalhar a coordenação, a lateralidade dela, o pular, o saltitar, e a capoeira proporciona tudo isso para a criança. Porque ela vai crescendo, a hora que ela chegar numa determinada idade, se ela não teve esse trabalho, lá na frente ela vai ter muita dificuldade. Tem muito a ver com o futuro dela, né? Tem. A profissão que ela vai escolher. A profissão, exatamente. Como ela vai se... A própria disciplina dela, né? Porque alguns não enxergam isso ainda, mas a capoeira trabalha muito a disciplina da criança, não só da criança como do adulto também, né? Mas eu já tive exemplos, por dar aula há tanto tempo, já tive exemplos dentro da minha academia de tirar várias crianças da rua, que hoje são adultos, casados, com família, entendeu? E isso ainda continua. Graças a Deus, eu falo, Deus me deu esse dom de poder conhecer a capoeira enquanto criança e estar com ela até hoje e poder transmitir o meu conhecimento para todos eles. Uma ação social também, olha Exatamente. Só. Ana Paula, o que você ensina para os pequeninhos quando eles chegam lá? É você que dá aula para os pequenininhos? Para os menorzinhos, a responsabilidade é minha. Olha né? só, responsabilidade. Enquanto pedagoga também, então a minha formação, minha profissão, né, que eu trabalho com educação infantil já há 11 anos, então isso me ajuda muito dentro do próprio trabalho com a capoeira. Então o que eu procuro trabalhar com eles é bem essa questão da coordenação motora, todo esse desenvolvimento motor, que às vezes, hoje em dia, a criança... ela está muito fechada dentro de casa. Pela violência, os pais tendo que, pai e mãe, trabalhar fora. Então, a criança, às vezes, não tem essa disponibilidade de desenvolver toda a sua habilidade motora. Então, a gente procura oferecer isso dentro do trabalho da capoeira. Então, ali a criança vai ter espaço para correr, pular, vai ter materiais diversos para saltar, rolar, andar, rastejar, engatinhar. Então, a gente proporciona tudo isso e a parte motora está muito ligada com o desenvolvimento da cognição. Então, vai ajudar na escola, atenção, concentração, para o aprendizado, quando essa criança fizer 4, 5, 6 anos, for aprender a ler, escrever.
Então, essa parte motora vai contribuir para tudo isso, para o desenvolvimento da criança como um todo. E como é que funcionam os apelidos? Porque você é o mestre mestiço. Isso. Você já, quando for mestre, vai ser o mestre cabeça. Essa aí é da minha vida inteira, né? E você, Ana Paula, o que você acha? Como é que vai ser, qual vai ser seu apelido? O pessoal começa a me chamam meio de secretária lá na academia. Olha só, mestre secretária. Eu tô sempre ali junto com o mestre, ajudando, passo o recado. Então, você é a secretária. Então, é um apelido que tá pegando ainda. Mas não tá... entre as crianças, isso às vezes gera alguma confusão, não? De não gostar do apelido, chorar e contar pro pai, não tem isso? Que o apelido, ele tem... A sociedade, às vezes, traz o apelido como uma coisa mais pejorativa. E a gente tenta tirar isso dentro da capoeira. Então, lá o apelido é uma coisa carinhosa, uma característica. Às vezes, a criança tem um jeitinho ali bem específico. A gente usa isso para dar um apelido. Um que é muito agitado, vira espoleta. Nós temos um tem um espoleta lá. Um só? Não, tem vários. Tem vários. Aqui um é mais. Esse é o espoleta. Tem que ser campeão, né? Isso. E aí o apelido é uma coisa que a gente vai trazendo como carinho mesmo. Um jeito carinhoso de tratar a criança ou o adulto. E acaba virando o nome de guerra, o nome da capoeira. A gente às vezes nem lembra o nome da pessoa em si, o nome de batismo. Vira o apelido da capoeira vira o nome dela mesmo. Por falar em batismo, existe algum ritual, alguma coisa? Existe na capoeira? Não? Ritual não. O batizado de capoeira, muitos falam, vai ser batizado. O que você disse? Batizado. O batizado, vai jogar água na cabeça. Não tem nada a ver com isso. É outro tipo de ritual. É um nome, né? que é a graduação? Seria a graduação. Tornou o nome de batizado de capoeira, que na verdade o aluno iniciante, quando ele vai pegar sua primeira corda, ele provavelmente corda. Ele leva uma queda. Então você fala, ele está batizado na capoeira. Mas não tem nada a ver com rituais, com nada. Porque a partir desse momento se torna troca de cordas ou troca de graduação. É como faixa no karatê, né? Mas tem mesma cor coisa. também? Tem cores. Então a primeira é branca? A primeira é corda crua. Tá. Aí dali para frente vem as cores da bandeira do Brasil. Só que hoje já foram acrescentadas algumas outras cores por causa do tempo de treinamento, para que quando ele chegue numa idade, no nosso grupo mesmo, para se tornar um instrutor, um monitor, ele tem que já estar na sua maioridade, porque ele já é responsável pelas suas atitudes, né? Mas a primeira corda após a corda crua é a corda verde. É verde, o amarelo, o azul. E qual é a top? A corda branca. Que aí é de mestre. É mestre. Aí essa corda é a corda... Você tem corda branca, a minha Ana já Paula? É a branca. A minha é amarela e azul. São cores é uma mistas. tá. Isso, Você está passando do amarelo para o azul, é isso? Não. A gente trabalha primeiro as cores únicas, depois começa com as cores misturadas. Nós chamamos de cores quebradas. Isso. Entendi. Já tem uma caminhadinha aí. E o Daniel? A minha é branca e amarela. Isso é bom? Qual é o degrau? Bom, para você... Para você, depois disso, vem o que para você? Branca e azul, que é contramestre, e branca, que é mestre. Pouquinho, né? Nossa, gente. Só que tem quantos anos e anos para passar de uma para outra. Quantos anos? De uma criança que chegou... A criança já vai sendo graduada, né? Sim. Mesmo que ela seja pequena, sim, ela vai sendo graduada. Quantos anos para chegar ao mestre? É bom você perguntar para quem, mestre, para quem quantos manda. Anos para chegar? Tudo, né? Para chegar a mestre? Olha, eu comecei em 82. Eu fui chegar a mestre de capoeira em 2005. A corda branca. Nossa, quanto tempo. Mas não é só o tempo, né? Vai o que você desenvolve todo trabalho. Esse ano, né? Todo ano que passa, não basta você, eu tenho 30 anos de capoeira, mas o que você fez para a capoeira crescer nesses 30 anos? Eu treinei só. Tem muito detalhe. Nós temos esse trabalho, eu tenho esse trabalho, graças a Deus. Olho para trás e vejo, poxa, eu conquistei alguma coisa. Eu tenho os meus alunos hoje, tanto é que eles estão aqui. Tem outros também, entendeu? Tem outros professores, até gostaria de citar o nome deles, que é o meu mais velho, é o contramestre Dida, tá? Ele também ministra aula no Jardim Londres.
o professor Rony, que está na Vila IAPI, aqui em Campinas. Tem o professor Marcão, que é o professor Zangado, e o instrutor Passarinho, que ministra aula em Jaguariúna, que é o que ministra aula lá na FEF também, na Unicamp, né? Então são esses o pessoal mais velho que está dentro do grupo, todos formados por mim. E todos eles têm a mesma capacitação que o professor Cabeça e a professora secretária. Em que rua fica a academia de vocês na Vila Boa Vista? Na Rua dos Álamos, número 320. Certo. E campeonatos, vocês participam de alguma coisa assim, internacional? Já tem algum troféu, alguma coisa? Existe esse tipo de coisa na capoeira? Temos. Na verdade, eu nunca fui de levar os alunos para campeonatos, porque antes não existia uma regra já definida, então lesionava muito, machucava demais. E eu sempre fui contra a capoeira violenta, entendeu? Aí a partir do momento que surgiu uma abertura para ser técnico da equipe de Campinas de capoeira, onde eu fui pesquisar, ver certinho como que eram as regras, aí sim nós passamos a ter essa equipe montada. Já está indo para o 6º ano e já tivemos vários títulos, 1º, 2º, 3º colocado. Estamos sempre ali nessa briga por título, sim. E para que a capoeira seja um esporte olímpico, falta o quê? A capoeira ela já está sendo bem manipulada lá pela federação junto ao COB. Mas, na verdade, para ela ser tida como um esporte olímpico, existe ainda toda uma organização através de graduação. Todos os grupos de capoeira, eles vão ter que chegar num consenso de ter a mesma graduação, como são as outras artes. Se você olha uma corda amarela aqui, ela é amarela em qualquer lugar. Se uma corda branca e amarela é o professor de capoeira, ela tem que ser o professor de capoeira em todos os grupos. E ainda existe grupos que têm a sua própria cor já implantada. Então isso ainda é uma das dificuldades para se colocar a capoeira como esporte olímpico. Mas já está sendo feito, né? Trabalhado, já que é uma arte marcial brasileira, ela tem que estar lá, né? Está faltando essa parte ainda, mas é uma briga grande. Gente, olha, a hora passou muito rápido, o papo está muito bom, tem muita coisa ainda para falar, eu sei. Com certeza. Mas a gente volta no assunto, se Deus quiser, tá bom? Tá joia, obrigado. Vamos encerrando por aqui. Queria saber, faltou dizer alguma coisa assim que você considera importante, qualquer um para vocês? A gente agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar podendo divulgar a capoeira em si, não só pelo nosso grupo, mas divulgar a capoeira, sem bandeira, porque existem excelentes professores, excelentes mestres de capoeira, principalmente aqui em Campinas. Tá? Ana Paula? Agradecer, né, a oportunidade de levar o nome da capoeira mais uma vez, que para nós a capoeira ela não é um simples esporte, ela é todo um universo, ela é arte, ela é música, ela é uma cultura. Então a gente levantar essa bandeira mais uma vez é muito importante para nós capoeiristas e para a sociedade, conhecer cada dia um pouco mais do que é a capoeira e do quanto ela é importante para o nosso país. Daniel? Agradecer também a oportunidade, né, de estar mostrando não só nosso trabalho, como eles falaram, assim, a nossa ideia também não é só nosso trabalho, e sim que o nome da capoeira vá cada vez mais alto, né? Já tivemos uma grande vitória já, mas esperamos a capoeira ainda ser reconhecida nas Olimpíadas, quem sabe coisas mais ainda. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada mesmo por tudo que vocês ensinaram aqui. Nós vamos encerrando por aqui o Mais Esportes de hoje. Nós conversamos com o mestre de capoeira e bacharelado em Educação Física, o mestre mestiço, a professora de capoeira Ana Paula da Silva e o também professor de capoeira Daniel Rodrigo de Paula, o professor Cabeça, todos lá do Grupo Mestiço de Capoeira. É isso, da Vila Boa Vista, Rua dos Álamos. Quem quiser conhecer é só aparecer por lá. Que número? 320. Tá certo. Sucesso para vocês. Obrigada pela presença. Obrigada por você nos ter acompanhado e até o próximo programa.